gente dá o hormônio que ela deixa de produzir para preparar esse útero, para abrigar esse embrião. E durante os 3 primeiros meses de gravidez é necessário que a gente suplemente hormonalmente. A partir do 3º mês, a placenta mantém a gestação por conta própria e não precisa mais de nenhum suporte hormonal. E a gestação se desenvolve absolutamente igual. Mas que maravilha isso, porque também vai mudar muito a questão hormonal dela. Se ela vinha num processo já de menopausa e no momento em que ela engravida, o corpo todo muda. Mas a gente tem condições de proporcionar isso com muita tranquilidade. E como é um desejo, psicologicamente ela estaria mais preparada. Como já é um desejo que vem, seria assim? É um desejo cultivado já há bastante tempo, né? Desde o congelamento. Diferente se eu preciso de um óvulo depois da menopausa. O óvulo depois da menopausa eu não tenho como obter. Claro. Mas eu posso preparar o útero tranquilamente para a maternidade. Muitas pessoas têm tentado dessa maneira, muitas mulheres têm procurado. Isso tem aumentado, à medida que a informação é veiculada, que as pessoas tomam conhecimento, né, de que isso é uma possibilidade. Claro que isso não tem que servir de estímulo para que todo mundo postergue a gravidez. Não é isso. Isso é uma oportunidade para quem não tem a oportunidade. Até porque sempre é um risco também. Sim, porque é uma oportunidade, não é uma certeza, né? Claro. Temos a chance de tentar, uma chance boa. Quanto por cento de chance, doutora Mariângela? Depende também da idade com que o óvulo é congelado. Em média, eu tenho 40% de chance por tentativa. Então tem que congelar mais de um óvulo, assim como... Se congela mais de um, porque se estimula o ovário a produzir óvulos, como se a gente estivesse no procedimento de fertilização in vitro, se aspira todos e se congela. E é um procedimento muito caro hoje, porque claro que isso são mulheres que tentam, são mulheres que estão numa carreira, naquele momento ela tem que decidir, sei lá, entre uma viagem, uma bolsa de estudos e a gravidez, então resolve esperar 2, 3 anos. Então ela pode ter essa possibilidade de vir a congelar seu óvulo, né? Sim. Então, e é um procedimento que... Esses procedimentos custam em média, em torno de, considerando medicação, que é usada em torno de uns R$6.000. Uns 6 mil. Não é para quem deseja, se for esse o caso, ou se está passando por um processo de um enfrentamento de uma doença, por exemplo. Também já aconteceu com vocês? Esse é outro horizonte que se abriu também para a mulher nesses últimos anos, né? Porque, primeiro, a grande doença, o grande risco é o câncer. Claro. Né? Cujo tratamento, a quimioterapia ou radioterapia, pode levar ao término do funcionamento do ovário. E isso é plenamente realizável. A gente pode congelar esses óvulos antes do tratamento de determinados tipos de câncer que levaria certamente à infertilidade. Então os óvulos podem ser congelados previamente e depois hoje o índice de cura do câncer está crescendo. Sim, com um diagnóstico precoce cada vez mais ainda. Exatamente, então passado o período necessário e pela liberação do médico se pode buscar a gravidez. E isso também é uma busca que vem crescendo bastante. Nossa, que maravilha. E isso pode ser no momento em que ela se vê com a cura desse problema físico, ela pode já retornar e buscar e engravidar tranquilamente. A lembrança de fazer a preservação tem que ser feita no momento antes de se fazer a quimioterapia, né? Que é onde é a grande vilã em relação ao ovário. E aí depois estipulado o critério de cura pelo médico, que vai depender do tipo de câncer, pode buscar a gravidez. Claro. Qual é a característica assim, dos casais que procuram vocês normalmente? Porque o centro funciona junto à PUC, o Fertilitar funciona junto à PUC. É isso? Ele nasceu por lá com médicos? Isso, nasceu já porque nós somos professores da PUC, né, que sempre respondemos pelo ambulatório, né, da faculdade da infertilidade, e foi daí que nasceu. E a gente continua Isso é um alento para muita gente, assim. Mas qual é o perfil das pessoas que procuram assim? São as pessoas realmente, homens, casais com mais de 30 anos? Sabe que se a gente avaliar quem procura... quem busca são as mulheres primeiro? Não, se a gente olhar o perfil mais da clínica privada, eu diria que geralmente são os casais que buscam essa primeira consulta, uma mulher com idade média em torno de 36 a 37 anos. Que nunca teve filhos. A causa mais comum, extremamente comum, são o fator masculino, endometriose,
são causas extremamente comuns. E se a gente olhar os pacientes que procuram assistência pelo SUS, então no ambulatório do hospital, a gente vê um outro tipo de perfil. Aí é a mulher, mas que vai à consulta, é uma mulher bem mais jovem, com uma idade média em torno de 25 anos, e onde o fator preponderante é a obstrução tubária, seguido de fator masculino. Então esse tratamento também pode ser feito pelo SUS? O SUS propicia a fertilização in vitro em si, em alguns locais, em uns 6 pontos no Brasil, né? Um deles é o Hospital de Clínicas, inclusive aqui em Porto Alegre. Então a gente não tem como disponibilizar todo o tratamento, mas a parte clínica e cirúrgica se disponibiliza, e também sensibilizados por essa questão, a gente criou um instituto agora, o Instituto Assistire, que visa aumentar o acesso às técnicas de reprodução assistida para esses casais que nos sensibilizaram ao longo desses anos pela sua dificuldade e dificuldade econômica associada. E já houve crianças que nasceram deste processo? Que ficaram um tempo? Já temos vários Muitos bebês já dessa nova fase. Vários bebês. Daqui de Porto Alegre, do interior do estado? De Porto Alegre, do interior, mais de Porto Alegre, porque o acesso fica mais facilitado, mas vem bastante pessoas do interior também buscam atendimento. O que a senhora diria assim para as mulheres assim que estão nos assistindo agora, que têm esse certo interesse, que têm essas questões, né? Esse dilema que a gente começou no começo do programa, que falou a questão da carreira ou então até um impedimento de uma doença, como nós falamos. O que se pode dizer assim, em que casos que realmente se pode esperar? Eu diria assim, existe um plano de ter filhos? Existe. Vamos pensar nisso até os 35 anos, com mais carinho. Se estiver chegando pelos 35 anos, vamos pensar nisso com mais carinho. Existe um plano, não existe possibilidade, no momento até os 35, 37 anos, ter seus filhos? Vamos buscar preservar a fertilidade através do congelamento de óvulos. E vamos lembrar a todos que a gente pode preservar a fertilidade também antes de um tratamento de câncer, para que a gente possa também ter a mesma qualidade de vida depois do tratamento da doença, inclusive do ponto de vista de constituição familiar. Claro. E as crianças que cresceram fortes, assim, sempre tem o... Sim, não tem diferença. Até aqui, ainda que o número de crianças não seja tão expressivo, né? Mas essas crianças não tiveram aumento de malformação ou de qualquer alteração, desenvolvimento, desenvolvimento neurológico, emocional, de adaptabilidade social. Muito casos de gêmeos, doutora Maria Ângela, não? Cada vez vem reduzindo o número de gêmeos da fertilização, porque está se transferindo menos embriões do que no passado. Então hoje a taxa de gêmeos é de 10%. Não, porque às vezes os casais, ou um dos parceiros já teve um filho lá no passado, e depois quando vai tentar por uma técnica vem gêmeos, trigêmeos ou maior. Mas hoje esses casos são cada vez bastante. Trigêmeos é uma coisa hoje extremamente reduzida. E às vezes tem casais que dizem, não dá para ser 2. Não tem como planejar para que seja mais de uma vez só, que já cria junto, não tem isso. Não dá para acertar. O que se busca, né, é uma gravidez de um feto único e saudável, né, com quanto que talvez 2, mas não mais que 2. Alguma coisa que a gente não tenha falado, eu não sei, eu me preocupei com tanta coisa, eu não sei, alguma coisa que é muito, que há, assim, muito curiosidade por parte das pessoas que não se tenha falado? Eu queria deixar uma informação de educação que eu acho que é importante, que a gente pode também reduzir a chance de infertilidade no futuro, né, através de questões comportamentais. Então lembrar que o cigarro, que o álcool, que a maconha, que a cocaína, que as drogas em geral interferem drasticamente sobre a fertilidade, e às vezes as pessoas não acreditam, acham, isso é bobagem, tanta gente fuma e tem filho. Isso interfere drasticamente sobre a fertilidade, e que as doenças sexualmente transmissíveis podem deixar também como herança, como lembrança, obstrução tubária e obstrução do ducto ejaculador, que de uma forma geral no Brasil ainda é a primeira causa de infertilidade. E isso significa usar preservativo, que é a grande forma de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Que é o assunto do nosso próximo bloco. Mas por hora, eu lhe agradeço muito a presença, lhe parabenizo pelo trabalho que é realizado no Centro de Medicina Reprodutiva, no Fertilitar. E agradeço a doutora Maria Ângela Badalotti, que é professora da PUC, professora de bioética de pós-graduação de medicina da PUC, coordenadora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da PUC e diretora do Centro de Medicina Reprodutiva. Muito obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo lá, e seja bem-vindo outras vezes aqui no Cidadania. Obrigada a você, foi um prazer.